Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje eu estou com a arquiteta Isa Arroio. Tudo bem, Isa? Tudo ótimo, e você? Tudo certo. E, gente, eu chamei a Isa aqui para a gente conversar sobre arquitetura modular, tá? Antes de a gente começar a conversar com a Isa, deixa eu apresentar ela. Ela é arquiteta e urbanista, ela é especialista em arquitetura modular e ela é membro do Instituto de Tecnologias de Industrialização das Edificações, o ITE. É assim que se fala? É o Itier. Pronto, o ITE, pronto. E aí, Isa, espero que você esteja bem. Como é que tá seu dia? Tudo certinho aí? Tudo certo, corrida, final de ano, mas tudo Com ótimo. certeza, com certeza. Não, e só para, antes da gente começar, só para realmente me abrir aqui com quem escuta o podcast, esse final de ano, todo mundo enfim, terminando o projeto, tem evento, e aí tem gente que está se organizando. Então, eu estava pensando em colocar o podcast 2 vezes por semana e eu não consegui, porque eu tenho, sei lá, 6 convidados fechados, só que todos estão, enfim, resolvendo coisas do trabalho e tal, e realmente esse final de ano é uma época bem corrida. Então, próximo ano, quando chegar em novembro, eu vou gravar uns 30 episódios para não ter esse problema, só para, sabe? É isso Já aí. ter vários para ir postando, né? É isso mesmo. Exatamente, exatamente. Mas é isso. Isa, vamos lá. Eu tenho algumas perguntas aqui para a gente conversar, que eu tenho certeza que você vai conseguir aí compartilhar muita informação legal com a gente. Então vamos começar aqui. A minha primeira pergunta é: a gente vai falar sobre arquitetura modular. Então, para quem ainda não entende ou para quem acha que a arquitetura modular é só container, geralmente quando a gente fala de arquitetura modular, tem gente que acha que é só container. Enfim, o que é arquitetura modular? Como é que você define a arquitetura modular? A arquitetura modular é você trabalhar, projetar através de módulos, né? E dentro desses módulos existem vários sistemas construtivos. O mais conhecido é o container, né? É o mais comum, por isso Entendi. que as pessoas associam primeiro ao container. Mas a gente tem outros sistemas, como steel frame, tem aço pesado, dá para fazer com wood frame também, que é madeira. Enfim, Legal. dá para fazer com vários sistemas desde que você faça um módulo, né? Dá para Entendi. fazer até ele painelizado, então a gente já tem as paredes prontas e vem e junta elas e forma um módulo. Mas por que fazer Entendi. um módulo? Por que modular a arquitetura, né? Qual o sentido disso? É porque a gente consegue fazer isso dentro de uma fábrica e aí sim consegue colocar em cima de um caminhão e transportar. Então, o módulo ele é para o transporte. Então, ele tem os Entendi. tamanhos para que ele seja transportado. Isso agiliza a produção, ela é muito mais rápida. Então, a gente vai ter uma fábrica que vai executar esse módulo. Ela tem qualidade, né? Tem profissionais habilitados para fazer esse tipo de construção. Então, a gente tem uma construção muito melhor, mais rápida, com mais qualidade. Bacana. Então, se eu não tenho um tipo de construção onde eu tenho esses módulos e eu encaixe esses módulos na construção, então não é considerada arquitetura modular, certo? No Como caso, assim? Desculpa. eu preciso ter esses módulos, eu preciso ter módulos, porque, por exemplo, não dá para fazer uma arquitetura modular de alvenaria, ou será que daria? Entendeu? Então, assim, precisa ter esses módulos para ser considerada arquitetura modular, não é isso? Isso mesmo. É porque a alvenaria não, ela já foge totalmente de todos os conceitos da modular. A modular veio exatamente para melhorar, né, para otimizar a forma de construir, porque a alvenaria ela é arcaica, ela quanto tempo que a gente Sim, tem com alvenaria, né? O que a gente conhece, o que a gente mais tem aqui, mas hoje a gente tem soluções melhores, a gente está evoluindo. Então, que a gente tem que descartar a alvenaria, né? A alvenaria com faz parte da certeza. nossa cultura, mas a gente tem que evoluir e buscar outros sistemas para diferentes necessidades. Não, é verdade. E falando de alvenaria, é interessante porque a gente conseguiu evoluir em vários aspectos como humanidade. Então você tem hoje os celulares evoluíram, tipo, antes não existia, né? Tinha um telefone, e aí depois hoje tem smartphone, enfim, outras áreas, mas na construção a gente ainda continua utilizando um sistema totalmente ultrapassado, um sistema que ele tem mais desvantagens do que vantagens em comparação com outros sistemas.
e a gente ainda insiste em utilizar ele nas construções, né? É incrível observar isso, né? Isso, exatamente. Então, é bem isso que você falou, várias áreas a gente evoluir, né? O computador, a gente tem lá vários tipos de Exatamente. Windows, hoje a gente está em outra geração, né? E a Exatamente. construção não, a gente continua usando os mesmos materiais, né? A pessoa acha que porque ela não bate aqui na parede, ela não é dura como a alvenaria, não é boa. Exatamente. Porque Mas é uma na questão verdade é o cultural, né? contrário. É cultural, né? Mas isso aqui não tem tecnologia. Ela é durável, sim, é a forma que a gente construiu até hoje, mas a gente consegue trazer, empregar a tecnologia na construção e tem muitas soluções, né? Entendi. Bacana, bacana. E aí, me fala um pouquinho de você agora. Como é que você conheceu o mundo da arquitetura modular? Vamos lá. Eu estava assim, eu trabalhava já com obra, já fazia reformas, trabalhava desde o terceiro ano da faculdade já com isso, Legal. e me senti um pouco frustrada, porque eu não conseguia executar meu trabalho do jeito que eu queria. No projeto é uma coisa, chegava na obra era outra. De equipe, né? Por causa de mão de obra desqualificada, a gente ia ficar resolvendo pepino o tempo todo, então o arquiteto ficava só resolvendo um problema. Eu falei, gente, não é isso, sabe? Não é possível que não tenha uma forma inteligente, uma forma mais fácil de trabalhar, né? Porque a gente projeta uma coisa, eu quero que aquilo que eu projetei seja executado, não preciso ficar passando por esse monte de problema, passando problema para o cliente, obra atrasando, problemas que não dependem da gente, que vão além do que o arquiteto pode fazer, sabe? E aí Entendi. comecei a buscar soluções pré-fabricadas, industrializadas, para que a gente pudesse evitar esses problemas. E aí fiz uma obra que está sendo executada ainda em pré-fabricado, estrutura pré-fabricada, né, que é um concreto, mas assim, foi muito bacana porque foi muito rápida a estrutura e tal, e eu me apaixonei. Falei, é isso que eu quero fazer, eu quero Que soluções legal. industrializadas pré-fabricadas. E aí Legal. também pesquisando mais, me envolvendo mais nisso, já vi que eu queria fugir da alvenaria, conheci o Felipe Sassi e através dele fiz o curso presencial e online e aí me encantei, falei, é isso que eu quero fazer. Que legal, que E, legal. e aí quando eu comecei a trabalhar, comecei a fazer meus primeiros projetos, executar as primeiras obras, assim, foi incrível. Então eu falei, comecei a falar disso porque eu vi que o resultado era realmente o que ela promete, ela cumpre, né? Que é a previsibilidade no orçamento, então você não tem surpresa para o cliente. É igual quando você compra um carro. O carro tem quais itens que você quer? Banco de couro, direção hidráulica, então você vai fechar um valor, é R$ 60. É R$ 60.000. Você não vai chegar lá, nossa, teve um problema aqui na execução do seu carro, ele vai ficar 75. Não tem isso. Entendi. Então, como a gente Entendi. industrializa o processo, a gente não traz esses problemas para o cliente. Então, foi isso que me encantou, sabe? Legal, legal. E hoje, hoje, como é que você faz? Quando um cliente chega para fazer uma obra com você, você só faz se for, você só faz se for num sistema modular, ou você vai guiando o cliente e se por acaso for um projeto em que ele não queira fazer modular, você mesmo assim faz o projeto, ou como é que funciona essa dinâmica hoje para você? Bom, eu trabalho com construções off-site, né? Tudo que é feito fora do Certo, terreno. A paixão é a modular. Mas entendi, se o cliente chega e quer fazer uma obra com estrutura pré-fabricada, sim, eu faço, porque ela é entendi. pré-fabricada, ela é feita fora do terreno, né? Depois a gente vem e monta. Então, sim. Agora, se o cliente me procura para alvenaria, aí não. Eu vou indicar outro arquiteto, pessoas que eu já estudei, pessoas que eu conheço, que eu confio, para poder fazer um projeto em alvenaria para ele, porque alvenaria eu não faço mais. Bacana. E aí eu queria fazer um parênteses aqui. Gente, você que está me escutando, você é arquiteto, ou arquiteta. É isso que eu admiro. Porque quando o arquiteto ele procura se especializar, o que é que a maioria dos arquitetos... Na verdade, os arquitetos eles têm medo de se especializar. Isso aí, a maioria dos arquitetos eles têm medo, porque eles acham que estão perdendo cliente. Só que, na verdade, eles estão selecionando a fatia dos clientes que eles querem do mercado. E você diminui a quantidade de pessoas e você aumenta a sua conversão. Então, assim, você diminui a quantidade de potenciais clientes, só que você aumenta as chances de fechar clientes. Mas, assim, os arquitetos eles têm uma dificuldade de entender isso.
E aí, existem pessoas que, quando se especializam, elas ainda continuam pegando outras coisas que não são da especialização. E, claro, às vezes a pessoa está no começo, e às vezes a pessoa não quer perder cliente, mas, assim, é muito legal, admiro demais esse seu posicionamento, porque isso só faz, as pessoas já te procuram porque sabe que você é especialista e você só faz isso, você só faz construções off-site. Então, assim, a possibilidade de uma pessoa que já quer fazer essa construção, de chegar, de procurar você do que outra pessoa já é muito maior. E a possibilidade de, quando ela vai falar contigo, para ela fechar contigo, é muito maior, não é verdade? Com certeza. Eu também tinha esse medo que você falou. Eu falei, será que eu não vou perder cliente? Será que... Porque as coisas já estavam difíceis, né? Para mim, pelo Exatamente. menos, Mas é complicado. recém-formada. A gente começa a aceitar, assim, às vezes pegar obra que talvez não seria tão vantajosa financeiramente, porque você quer fazer, você quer aprender, você quer ter um portfólio, Sim. né? E aí, quando eu comecei a fazer a modular, eu comecei a falar sobre isso, mesmo ainda trabalhando com alvenaria, eu já comecei a falar, ainda não estava só para modular, né? E eu Sim, vi entendi. como tinha o interesse das pessoas, né? E hoje, faz um tempo já que eu comecei a escolher. Então, vinha pessoas me procurarem por alvenaria, mesmo falando de modular, e eu comecei a escolher. Então, tinha uma opção de fazer alvenaria e a opção de fazer modular. Então, eu fui fazendo modular. E hoje eu só Legal. tenho modular. Que legal, que legal. Muito bacana isso. E aí, você já falou várias vantagens aí da arquitetura modular, mas eu queria, a minha pergunta agora é quais seriam essas vantagens. Então, eu queria que você falasse aí das principais vantagens, explicasse um pouquinho melhor para a gente quais são as vantagens dessa arquitetura modular. Tá. Primeiro, então, é a questão do orçamento que eu falei agora há pouco, né? Então, Sim. sem surpresas no orçamento. Então, você fecha um valor com a fábrica, aquele valor é o que vai ser final, não tem surpresas. Controle de qualidade, porque como é feito com uma fábrica, a fábrica tem a pessoa que vai soldar, ela tem a pessoa que vai pintar, tem cada profissional especialista na sua área. Não é igual Bacana. Você vai fazer uma obra e aí, você contrata um pedreiro, vem um ajudante de pedreiro, que às vezes é o primeiro dia do cara, e ele vai aprender na sua obra, ele vai errar na sua obra, e se o engenheiro não está ali o tempo todo, ele não sabe ler um projeto, e ele vai errar na sua obra. Na fábrica isso não acontece, eles são pessoas especialistas que têm um conhecimento, né, e vão executar conforme o projeto. Tem o gerente de projetos da fábrica, né, então a gente consegue confiar e deixar esse projeto sendo executado lá. A gente não precisa fazer esse acompanhamento diário, como também da alvenaria, tá todo dia indo na obra ver como está o andamento. Normalmente eu fecho 4 visitas técnicas e eu faço 2 na fábrica e 2 no terreno, na montagem, isso é mais do que suficiente. Então, assim, Entendi, a gente bacana consegue isso. ter esse controle. O que mais? A rapidez também é uma coisa muito importante, porque a alvenaria é uma casa de 200 metros quadrados, você fica um ano construindo, ou mais de um ano, né? Se não chover, um ano. Certeza. Se chover, 1 ano e meio. E na modular, não, é no máximo 4 meses, sabe? No máximo 120 dias, a sua obra está lá pronta. Então, eu acho que isso acompanha a nossa geração. A gente está numa geração que a gente não quer ficar esperando nem a internet carregar, né? Então, a gente quer uma casa... A gente quer a casa para ontem. Eu não quero começar a planejar minha casa aqui daqui um ano. Daqui um ano eu posso estar morando em outro país. Eu quero a minha casa daqui 1 mês, 2 meses. No meu caso, por exemplo, se for morar numa tiny house, uma casa pequenininha, daqui 1 mês ela está pronta. Verdade, muito bacana. Não, e é verdade, a gente vive num mundo onde, a gente quer as coisas mais rápido, e eu acho que isso não necessariamente é ruim, porque a gente quer as coisas mais rápido, porque a gente tá mais se acostumando a mudanças mais rápidas. Então, como você falou, eu estou construindo uma casa agora, mas daqui a um ano eu posso ter uma oportunidade de viajar. Então, eu quero a minha casa rápida, porque talvez eu possa vender ela já mais rápido, enfim. Diversos outros motivos, né? E é muito interessante isso, e eu acho que cada vez mais essa questão da velocidade, ela vai pesar, porque não é só velocidade por velocidade, existe a economia de recursos. Então, quanto mais rápido a obra for, menos recursos ela vai estar utilizando, teoricamente. Então, assim, você tem ali, ao invés de você ter que deslocar uma equipe por um ano e manter aquela equipe por um ano, você vai manter ali uma equipe pontual por 3, 4 meses. Então, isso aí tem muitas vantagens, né? Isso é bem bacana.
E, Isa, deixa eu fugir aqui um pouquinho do roteiro e te perguntar umas coisas que eu estou curioso. A primeira Claro. é sobre a primeira é sobre projeto. Eu tenho duas coisas aqui que não estavam escritas aqui que eu quero te perguntar. A primeira é sobre projeto. Você é uma pessoa que você já fez projeto em alvenaria e hoje você só faz projeto em construções off-site. E aí me fala uma coisa, em relação à duração do projeto, você sente que também há uma otimização na concepção do projeto ou, teoricamente, ali não muda muita coisa de uma obra de alvenaria para uma obra de construção industrializada? O projeto, ele é mais bem elaborado, ele é mais técnico, Certo. porque a gente precisa passar um manual de construção para a fábrica. A fábrica vai seguir exatamente como naquele projeto. Então, arquitetônico, tem muita gente de alvenaria, no caso, tem gente que vende só o projeto arquitetônico, aprova na prefeitura, nem tem o executivo. A pessoa executa o projeto como arquitetônico, não tem um projeto executivo. Ou faz executivo lá, mas não tem, assim, um detalhe de como vai ser a alvenaria, né? Não tem muitas... claro que tem, né, profissionais que fazem, mas eu falo, a maioria não faz. Agora, na modular, a gente não consegue não entregar isso. A gente tem que entregar. A gente tem que entregar o arquitetônico que vai para a prefeitura, então é um pouco mais simples, né? Mas o executivo que vai para a fábrica, ele é extremamente bem detalhado, a gente tem que mostrar como que vai ser o encaixe da longarina, do poste, qual que vai ser a espessura dessa chapa, a cor dessa chapa, os parafusos que vão nela, qual que é o revestimento externo, o isolamento termoacústico, é muita coisa, né? Na alvenaria, a gente não tem nem preocupação com o isolamento termoacústico, é só a alvenaria lá, o reboco, o cimento e acabou. Lá na modular, não, a gente tem que ver qual que é o isolamento. A gente vai usar uma lã, vai usar uma placa isotérmica, a gente vai usar um pier. Tem N materiais que a gente pode utilizar, então é bem mais específico. Entendi. E aí demanda um trabalho melhor. E tem gente que acha que diz, não, então teoricamente um projeto em alvenaria seria mais simples, então é melhor para o arquiteto que é menos trabalho, né? Só que tem gente que pode pensar assim, mas é justamente por isso que as obras de alvenaria dão tanto problema. É porque não tem essas preocupações e esse trabalho de compatibilização que na modular e em sistemas industrializados você é obrigado a fazer, não é isso? Exatamente isso. Então a gente acaba qualificando o sistema, né? A gente tem, tanto desde o projeto, desde o projeto a gente consegue colocar qualidade. Na execução também tem qualidade, né? Comparado de uma execução de alvenaria, que é no canteiro, sujeira, problemas de obra, equipe que falta, enfim, N problemas que acontecem que a gente não tem. Então a gente consegue aumentar a qualidade do que vai ser entregue para o cliente. Bacana, muito bacana. E aí a outra curiosidade que eu tenho é o seguinte: quais são as principais objeções que você encontra para as pessoas não quererem construir num sistema desse industrializado, num sistema modular? Quais são as principais objeções que você já encontrou? Poderia dizer alguma? Objeções que bloqueios objeções que a pessoa, eu não confio no sistema, eu não acho que dura tanto quanto a alvenaria. Quais são as principais reclamações ou dúvidas que as pessoas têm para não construir no sistema? As pessoas normalmente chegam com um bloquinho anotado assim de dúvidas já. Então perguntam se ela é durável, quanto tempo dura, são as primeiras perguntas. E bom, depois eu respondo elas, né? Já vou falar as perguntas aqui primeiro. Perguntam a questão de como que fica, se parece container, porque tem gente que não quer container. Tem gente que gosta, assim, eu particularmente adoro container. Eu também acho bem bacana. Mas tem pessoas que não querem container, ela quer uma casa como se fosse de alvenaria. Isso que é o legal. A modular, a gente tem o container também, que é parte da modular. A gente pode deixar esse container aparente, mas até que com container a gente pode esconder ele. Ninguém vai saber que é um container. Sim. A mesma coisa na modular. A gente pode pegar só a estrutura dela, fazer esses módulos e depois fechar com placa cimentícia ou qualquer outro tipo de fechamento. Ninguém vai nem saber que é modular. Mas a questão da durabilidade, as pessoas perguntam até sobre raios, né? Se atrai raios. Perguntam sobre transporte, é uma coisa também que é um lado negativo, né? Porque a gente tem que transportar esse módulo. Então, o ideal é que a fábrica seja o mais próximo possível do terreno, mas às vezes não tem. Às vezes na sua região, como é algo mais novo aqui no Brasil,
Às vezes não Sim. tem, às vezes você mora aí... Onde você mora mesmo? Eu moro em Pernambuco, estou aqui em Pernambuco. Pernambuco. Eu não conheço fábrica em Pernambuco. Vamos supor que a fábrica mais próxima seja em São Paulo. Então, olha só quantos quilômetros o caminhão vai ter que percorrer. Vamos supor que sejam 5 módulos, né? Então, a gente vai ter que levar 5 caminhões para poder levar o seu módulo e fazer a sua casa. Então, isso é um custo adicional. Então, isso é alguns bloqueios assim que tem realmente, que acontecem. E é normal, eu acho que é normal, qualquer sistema novo, existem, claro, tudo existem vantagens e desvantagens. E se tem tanta gente hoje querendo construir nesse sistema, se já está surgindo profissionais como você, especializados nesse sistema, isso quer dizer que existem vantagens. E a grande questão que a gente vê hoje é que as vantagens são enormes em relação ao que já está se fazendo hoje. Então, tem muito mercado. Eu fiz um estudo recentemente sobre steel frame e parece que 2% só das construções no Brasil são feitas em steel frame. Então, assim, o número é absurdamente baixo. Isso quer dizer que tem muita oportunidade, porque, assim, se você for comparar o steel frame com a alvenaria, mesmo que você não pegue o steel frame para você fazer uma coisa modular, mesmo que você vá usar o steel frame, digamos, de maneira tradicional, mas ainda existem diversas vantagens em relação à alvenaria. Mas, assim, a gente ainda está muito lento nisso, mas eu acredito que é uma coisa que a cada dia isso vai mudando. E eu acredito que, por exemplo, conteúdos como esse aqui, as pessoas vão te escutar, vão começar a acompanhar teu trabalho, vão ver que é possível investir no sistema, é possível você fomentar isso no Brasil e vão estar preparados para um futuro, para daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos, que o negócio vai estar muito maior do que está hoje, não é verdade? Sim. Isso, legal. Pois é. E aí, a minha pergunta para você agora é o seguinte: existe alguma limitação para construções modulares? E se existe, quais são? Você poderia falar um pouquinho delas aí para a gente? Tá. Sim, às vezes algumas limitações, por exemplo, o terreno. A gente precisa ver como que vai acessar esse terreno, porque quem que vai levar o módulo? O caminhão. Então, o caminhão precisa Entendi. ter acesso ao terreno. Então, às vezes, a pessoa tem um terreno, uma serra, num terreno muito assim, difícil acesso que o caminhão não chega. Realmente não dá para fazer, não dá Entendi. para colocar lá. Mas são casos isolados, tá? É bem Sim. difícil. E alguns casos, por exemplo, a gente não consegue levar o módulo 3D, por exemplo, ele já pronto, assim, montado, que a gente consegue fazer. Tem a modular 2D, que a gente monta ela inteira na fábrica, ela vai montar a sua casa, ela desmonta, coloca no caminhão desmontado, então o que você levaria em 5 caminhões, vai levar em um só. E também não vai Entendi. ficar aquele módulo enorme em cima do caminhão. E aí ele consegue acessar mais fácil alguns lugares, né? Desde que não seja um local de muito difícil acesso, que não tenha asfalto, enfim, aí a gente consegue sim. Mas isso é Que uma das bacana. limitações. Bacana, bacana. Legal, legal. E aí, claro, a gente sabe que na obra esse tempo vai aumentar um pouquinho, né? Porque ele vai ter que montar na obra novamente o módulo, né? No caso dele levar desmontado, mas de qualquer jeito ainda se torna bem mais rápido do que uma construção convencional, né? Com certeza, muito mais rápido. Bacana, bacana. E Enquanto aí, o terreno está sendo feito, por exemplo, a fundação, o módulo está na fábrica sendo feito também. Então, isso é feito simultaneamente. E aí você ganha bacana. esse tempo. Não, bacana, bacana. Vamos lá. Tenho mais algumas perguntas aqui para a gente discutir. Digamos que eu queira construir, eu decidi que eu vou construir uma casa, e aí quais são os cuidados que eu preciso ter com o meu terreno para uma construção, por exemplo, uma construção em container, tá? Então, por exemplo, digamos que eu vou construir uma casa em container, eu tenho meu terreno. Existe algum cuidado especial que eu preciso ter com o terreno, com a fundação do terreno, para eu poder montar essa casa, para eu poder construir? Os cuidados, na verdade, são como qualquer construção. Você vai ter que deixar já o ponto de esgoto e o ponto elétrico esperando, né, no caso, a construção.
E a fundação ela é muito mais leve, então é uma fundação bem mais fácil, mais rápida de fazer. E o cuidado que a gente tem que ter normalmente na fundação, que eu prefiro, né? Normalmente tem pessoal que gosta de trabalhar com radier, mas eu prefiro fazer essa fundação elevada, né? Então a edificação Entendi. fica a 70 centímetros do solo, que é para evitar a umidade. Então é um Bacana. cuidado, mas é bem tranquilo. Bacana, bacana. Bacana. Gente, antes da gente continuar, eu quero dar 2 avisos para você que está escutando, que eu deveria ter dado no começo, mas eu sempre esqueço. O primeiro aviso é: todos os links da Isa vão estar na descrição do vídeo aqui no YouTube. Então, o Instagram dela, o site dela, enfim, todos os links aqui embaixo. Então, para você continuar acompanhando lá o conteúdo dela. E se você conheceu a Isa, vamos fazer uma coisa, eu nunca fiz isso no podcast. Se você conheceu a Isa através desse podcast, vai lá no perfil dela, manda um direct para ela e fala: Isa, eu vim do podcast de Paulo, beleza? Para ela saber que as pessoas vieram daqui, tá? Então faz isso. Se você está me escutando, daqui a 5 anos, eu sei que tem gente que vai estar escutando esse episódio aqui, então vai lá, aperreia ela lá no direct e fala: vim do podcast de Paulo, beleza? E aí a outra coisa é o seguinte, gente, criei uma assinatura para o podcast. Então você pode, no primeiro link aqui embaixo, você pode clicar, você pode colocar seu e-mail e você vai receber, toda vez que sair um episódio novo, você vai receber um e-mail para você conferir os links desse episódio, tá? E um resuminho ali do episódio. Então, se você não quiser perder nenhum episódio, clica aqui embaixo e se inscreve no podcast, beleza? E aí, para a gente finalizar agora, é uma pergunta que eu queria discutir, eu queria que a gente gastasse um pouquinho de tempo aqui nela, porque é uma coisa que me interessa muito, que é o seguinte: Isa, você se especializou em arquitetura modular, arquitetura, construção off-site, e aí eu queria falar um pouquinho das vantagens dos arquitetos eles se especializarem nessa área, tá? Então, primeiramente, quais são as vantagens dos arquitetos eles se especializarem em arquitetura modular? Você acha que é uma grande vantagem hoje? Você acha que não precisa, que um arquiteto que constrói em alvenaria pode construir em container ou em outro sistema construtivo sem precisar se especializar? O que é que você acha sobre isso? Bom, eu acho que a maioria dos arquitetos, eles estão sempre atentos às tendências, às coisas novas, à tecnologia, né? Então, para essas pessoas que gostam, com certeza vai gostar da modular, porque a gente tem infinitas possibilidades de isolamento termoacústico, de materiais, fechamentos, enfim, N materiais, que isso é muito bacana. Quando eu trabalhava com alvenaria, eu nem sabia que existia metade disso, sabe? Então, para você que quer aumentar o seu conhecimento, vai com certeza, né? E daí tem um oceano azul aí para você mergulhar e conhecer. A questão é também, se a gente oferece para o cliente que ele não vai ter dor de cabeça, que é uma obra rápida, que é uma solução para o problema dele, também é uma solução para você. Seu trabalho vai ser bem melhor desenvolvido. Então, você vai ter menos dor de cabeça também, porque você não vai ter esses problemas para passar para o cliente ou para resolver, enfim. E também a questão de poder fazer algo melhor, algo mais durável, algo rápido, sabe? Às vezes a gente fica num projeto tanto tempo, numa obra tanto tempo, né? Fica lá 1 ano. Gente, 1 ano com uma equipe é muito tempo, a gente desgasta emocionalmente, né? E agora com a modular a gente tem essa rotatividade de projeto, sempre uma coisa nova. For um módulo, você faz em 30 dias, já entregou, já executou, a pessoa já está morando, no próximo mês já está em outro projeto, então isso é muito bom, essa rotatividade, sabe? O que mais que eu posso falar de vantagem? Não sei, eu queria falar um detalhe sobre você que eu observei sobre você desde a primeira pergunta. Não sei se alguém já te disse isso, mas se não disse, eu vou dizer agora. Só para contextualizar, eu sou arquiteto, eu tenho um podcast e uma das minhas especialidades é o marketing. Eu sou estrategista digital hoje, eu trabalho estou iniciando trabalhos com marketing digital específicos para a área de arquitetura e engenharia. E um grande problema que a gente tem hoje, quando a gente vai ofertar alguma coisa para alguém, o problema da maioria das pessoas é que as pessoas elas focam nas características do produto e não nos benefícios. Isso é clichê,
só que ninguém faz. Então, assim, a gente vai continuar falando sobre isso. E assim que eu perguntei no começo do podcast para você o que era arquitetura modular, como é que você conheceu a arquitetura modular, você descreveu um pouquinho da arquitetura modular e você já partiu para os benefícios. Então, você já falou, não, porque é mais rápida, porque você não tem aquela dor de cabeça. Então, assim, eu acho que o grande divisor de águas dessas novas construções é justamente os arquitetos, eles terem essa consciência de que eles precisam mostrar para o cliente, para os construtores, que dores eles vão resolver ao contratar aquilo. Porque não é só porque o container é mais bonito, está na moda, enfim, apesar que isso também, dependendo do contexto, isso também seriam benefícios, né? Mas, assim, você precisa mostrar para isso. E você falou muito bem logo, desde quando você apresentou a arquitetura modular no começo do podcast, você já falou dos benefícios. E eu não sei, e assim, isso já é uma coisa que me chamou a atenção, porque você já sabe passar esses benefícios. E eu tenho certeza que você, quando está falando para o cliente, você também foca nesses benefícios, né? Então, eu queria só realmente comentar sobre isso. E legal aí... a sua observação. Eu faço tão natural, não é assim de propósito, falar, não, eu vou vender arquitetura. Não, entendi. Não, e eu percebi isso. Eu percebi que, tipo, foi de uma forma muito natural que você falou. Mas é assim que tem que ser, Isa. É assim que tem que ser. Porque, assim, os arquitetos... construção em container. Fala aí. Não, construção em container... tem um container que você vai fazer na fábrica, beleza, mas vai fazer na fábrica, mas sim, o cliente. E qual é a vantagem de fazer na fábrica? Entendeu? Não, é porque você vai ter uma mão de obra especializada, como você falou. Então, assim, eu acho que os arquitetos eles precisam utilizar disso, sabe? E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que quando você se especializou em construção off-site, você acha que para o marketing da sua empresa, para você captar clientes, isso ajudou você a captar clientes de forma mais eficiente ou não? Ou era a mesma coisa, já estava bom? Como é que você diria sobre isso? Com certeza. Sim, melhorou muito. Até porque eu tenho o que falar, né? Arquitetura, projetos, todo arquiteto faz, não fala todo mundo. É verdade. Todo arquiteto faz. Então, você vende projeto. E a diferença é que quando eu trabalhava com alvenaria, eu ficava procurando os clientes, né? Eu ficava tentando divulgar o meu serviço. Sim. E hoje não, eu não fico divulgando o meu serviço. Eu falo sobre arquitetura e os clientes vêm. Os clientes me procuram. E hoje, olha, faz 1 ano que eu trabalho com arquitetura modular e hoje eu consigo escolher quais projetos eu quero fazer ou não. Isso é muito massa. Na alvenaria eu não tinha isso. Eu tinha que fazer porque eu precisava trabalhar. Eu tinha que fazer a obra porque eu precisava, eu queria um portfólio, eu estava lá. E agora mesmo com 1 ano, gente. 1 ano, foi assim, ó. Eu fiz uma live com o Felipe Savassi, né? Ele me chamou porque ele falou, Isa, você está destacando demais. Conta um pouquinho como que foi o seu processo e tal. E eu falei para ele, foi uma linha assim, ó. Eu comecei a falar e as coisas começaram a acontecer. E até eu, assim, no começo me assustei. Falei, nossa, não esperava tudo isso. Mas foi muito bacana. E eu fui aprendendo junto com esse processo. Mas eu acho que quando a gente passa a verdade, quando a gente realmente ama o que a gente faz, e como eu realmente me encontrei nessa área, então tudo que eu falo ali, as coisas vão acontecendo normalmente. Então isso que é o mais legal. Que legal. E eu fico feliz de poder ter tido essa conversa com você. E, assim, da gente conversar sobre isso, eu acho que isso é um assunto, mais uma vez, isso é um assunto extremamente relevante. E basicamente é isso, Isa. Eu queria te agradecer por esse tempo aí que você reservou de conversar aqui no podcast. E aí, gente, mais uma vez, todos os links da Isa vão estar aqui embaixo. Então, o Instagram dela, o site dela. E, Isa, queria deixar esse momento agora para você. Divulga aí o que você quiser para quem está ouvindo. Deixa uma mensagem para quem está ouvindo. O momento é seu agora. Bom, agora é da hora de fazer meu marketing, eu não sei o que falar, né? Na verdade, você já fez todo o seu marketing, né? Então, assim, você já fez todo esse conteúdo aqui. Você, tipo, se tem alguém ouvindo e quer construir, a pessoa já não está nem ouvindo mais podcast, já está no seu direct lá falando já está entrando em contato com você.
A hora que foi natural, eu falei. Na hora que você fala agora eu travei, né? Nada. Mas, pessoal, eu estou sempre falando, trazendo conteúdos, trazendo materiais para divulgar, para tentar fomentar esse mercado, mostrar qual que é a qualidade, qual que é a vantagem, qual que é a diferença da arquitetura modular em comparação com outros sistemas construtivos. Eu nunca demonizo a alvenaria, eu sempre falo que a alvenaria faz parte da nossa cultura, mas que a gente precisa sim evoluir, né? Evoluir é indispensável, né? O Antônio Gilberto, que é o diretor do ITIE, ele fala isso. Evoluir é inevitável. Então a gente sempre está evoluindo. Legal. Então, assim, eu estou no Instagram, onde a rede social que eu mais utilizo hoje, posto os conteúdos lá também, sempre tiro dúvidas, o pessoal sempre me procura também para fazer consultoria, então o arquiteto começou agora, por onde começar, como é fazer um projeto, um monte de dúvida, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, qual o material que eu uso. Então, eu ofereço esse tipo de serviço também, fico à disposição para quem tiver interesse e para pessoas que querem construir também, que não sabem por onde começar, não conhecem um arquiteto especialista em modular, também fico à disposição para a gente conversar e é isso. Legal. E é isso, gente. Muito obrigado por você ter escutado esse podcast. Muito obrigado, Isa, mais uma vez. E, galera, a gente se vê no próximo episódio, que pode ser essa semana ou pode ser próxima semana, dependendo aí da gravação com os convidados, que tá final de ano e tá difícil arrumar tempo aí com a galera, beleza? Então é isso, gente. Até mais. Valeu.